do pai dele, o Dark Horse, que a imprensa brasileira revelou que por causa do filme, para o filme existir, o Flávio Bolsonaro melhorou a sua relação com o Daniel Vorcaro, cobrou várias vezes dinheiro para o financiamento do Daniel Vorcaro, para o filme, e mais, não só ele, mas também o Mário Frias. A redação de São Paulo, do Metrópolis.com, revelou que uma emenda do deputado Mário Frias para a ONG do filme pode ter bancado uma rave no estado paulista. Olha isso, hein? Já falamos de Flávio Bolsonaro, de Mário Frias, do Dark Horse, agora a gente vai falar de rave. Quem vai trazer todos os detalhes dessa história é o próprio apurador dessa história, que é o repórter Ramiro Brits, que está aqui com a gente já. Ramiro, muito bom dia, prazer te ter aqui. A gente demorou um pouquinho para te chamar, mas é para também conseguir dar conta dessa novidade aí do Flávio falando sobre a taxação. Bom dia. Bom dia, Natália. Tudo bem? Não, sem problema nenhum. A notícia quente passa na frente. Exato. Olha, é realmente uma festa estranha, como diz a música lá, né? A gente está percebendo aqui agora tem uma rede de um grupo econômico em torno da Carina Ferreira da Gama, que é a presidente da produtora Go Up, que fez o filme Dark Horse, e ela tem vários outros negócios, né? E esses negócios eles se relacionam com dinheiro público, principalmente que saía do gabinete do Mário Frias. Então essa denúncia é uma denúncia que está tramitando agora no STF, é uma ação, uma petição relatada pelo ministro Flávio Dino, ele botou sigilo nessa ação, mas é uma denúncia de parlamentares do PSOL, né, da oposição ao Mário Frias, que dizem que uma emenda de R$1 milhão, que era para um projeto social de jiu-jitsu em Pirassununga, no interior de São Paulo, aqui a 200 quilômetros da capital, acabou bancando uma rave que teve entre 6 mil e 10 mil pessoas nessa cidade do interior. Eu cheguei até essa história por uma denúncia de moradores locais, preferiram não se identificar, preocupados com as questões ambientais em relação à rave, né? Chega a uma festa de quase 10 mil pessoas, numa cidade de um pouco mais de 70 mil pessoas. As pessoas se preocupam, dizem que foi num local que era uma área de proteção ambiental, que recebeu algumas licenças que não eram corretas, enfim, para fazer a rave, num sítio que já tinha passado por questões judiciais, enfim, uma série de questões, e ficava a 900 metros do canil municipal. Então as pessoas ficaram um pouco assustadas com essa questão dos animais, e inclusive num dos planos lá assinado por um veterinário do acontecimento da festa, tinha um projeto um pouco esquisito. Ele contratou 3 cães de caça, ou pretendia contratar 3 cães de caça para afugentarem os animais da mata que fica ao redor ali do local onde foi a festa, para não estragar aí a diversão de quem pagou para ir para essa festa rave. Então tem essa possibilidade de ter R$1 milhão desviados dessa emenda para o projeto social de jiu-jitsu e também de taekwondo no interior do Rio Grande do Sul, para essa festa, do interior de São Paulo, perdão, para essa festa que aconteceu em Pirassununga. Agora, sobre o projeto social, né, ele ocorre de fato, ele tem ali uma página no Instagram, a gente consegue ver que atende algumas crianças, só que não é exatamente o que descreve na emenda do Mário Frias, que aí de R$1 milhão para esse projeto, né? R$1 milhão é bastante dinheiro para um projeto social. Ele diz que atenderia 500 pessoas, entre adultos, adolescentes e crianças, e que daria kimono, né, que é o uniforme usado ali na luta para todos os participantes. Só que a gente percebe nas fotos que não é esse número de pessoas, né? Tem um número menor, normalmente são só crianças, e elas não usam kimono, né? Eu falei com o responsável pelas aulas de jiu-jitsu, né? Telefonei, perguntei sobre essas inconsistências. Ele falou que que o número de 500 crianças, na verdade, era para 2 anos de projeto, que os kimonos ainda não estavam prontos, ainda que ele tenha recebido R$1 milhão em dezembro do ano passado. Agora já estamos em junho e os kimonos, segundo ele, ainda não estão prontos, por isso que as crianças não estavam usando. E aí é engraçado, porque o irmão do prefeito lá da cidade de Pirassununga também é vereador lá.
E ele também enviou uma emenda para esse mesmo projeto, só que bem menor, né? Uma emenda de R$ 47 mil. E a emenda foi enviada depois da emenda do Mário Frias. O Mário Frias chegou em dezembro de 2025, a do vereador ainda nem chegou nos cofres lá do Instituto, e ainda não, enfim, foi protocolada depois. E nessa emenda posterior, ele fala que eram mais de 80 alunos, né? De 80 para 500 é uma diferença bastante grande. E a gente faz essa notícia um dia depois. Bom, então esse projeto social ele era financiado pelo ICB, que é da Carina Ferreira da Gama. A gente faz essa notícia um dia depois dela ter sido alvo da Polícia Civil aqui em São Paulo, né? Um projeto de bem mais caro, né? De R$ 150 milhões, era um contrato de 108 milhões que teve aditivos e chegou a R$ 150 milhões, para instalação de Wi-Fi na periferia de São Paulo, e foi alvo ontem da Polícia Civil. E assim, né, Ramiro, dá pra gente fazer diversos destaques dessa história toda, né? Primeiro que é uma história maluca, né? E o segundo é que são kimonos, né? Não é uma coisa tão difícil assim de demorar tantos meses para se conseguir. Não é, sei lá, um mineral raro, né? Não, precisa de um negócio que, nossa, vamos ter que buscar sei lá onde. Um kimono. Por que demora tanto? Tem diversos pontos injustificáveis, né? Essa coisa da diferença dos alunos, gritante, né? Que história, Ramiro. Essa foto aí no meio é a produtora da Rave, que é a DJ Inê, e à direita é o Rudy, que é o professor. E atrás ali a gente botou um blur para não identificar as crianças, são as crianças do projeto, mas você vê que não tem ninguém usando o tal do kimono. Exatamente. Tirando os professores. Sim. Que história. A gente sempre e lembra... É engraçado... Diga, Ramiro. Diga, não. Não, o que eu acho engraçado é a gama de atuação da... Isso. Sim, desculpa o trocadilho seu sem querer, mas a gama de atuação da Carina Ferreira da Gama. Porque ela faz festa rave, supostamente, aí tem uma denúncia, né? Ainda tem que ser investigado, mas ela faz, então, seja aula de jiu-jitsu, então, faz aula de jiu-jitsu, faz feira de inovação, faz campanha do Mário Frias, faz filme, faz série, são muitos. Ela Caramba, assim, né? ela está envolvida em muitas atividades econômicas, né? Exatamente. E muitas delas financiadas. Exatamente. E o que eu ia destacar é que num primeiro momento, quando o Flávio Bolsonaro tem a oportunidade de conversar com o veículo que revela a ligação dele de amizade e de negócios com o Daniel Vorcaro, que é o Intercept, ele mente. Ele diz que, e inclusive ofende o jornalista, diz que o jornalista está sendo militante. Aí, horas depois, ele vem e diz que ele se desmente. Ele desmente o que ele tinha dito. Então, ele diz, não, na verdade, eu tive uma relação mesmo com o Daniel Vorcaro, eu pedi mesmo dinheiro para o Daniel Vorcaro, mas é um filho pedindo dinheiro privado para um filme privado do seu pai, sobre o seu pai. E aí, com o desenrolar da história, a gente chega nessa questão aí das emendas de um parlamentar, que não é dinheiro privado, né? É dinheiro público. E aí um montão de outros pontos, de pontas soltas vão surgindo e a gente não vai tendo as respostas de gente que precisa responder, porque é gente que foi escolhida pelo povo brasileiro pelo voto, né? É gente que tem que prestar conta à sociedade. Então, a questão ali simples, que nem o próprio Flávio Bolsonaro confessou no primeiro momento, né? Conseguiu bancar essa verdade, já que ninguém quer encostar no Daniel Vorcaro, mas para pedir dinheiro para o filme do pai, ele sim precisou falar com o Daniel Vorcaro. Lá atrás tinha uma grande relação e começa com uma coisa simples, um pedido de dinheiro para um filme privado sobre o pai dele. E a gente está aqui agora falando disso, chegando em rave de uma mulher que também está envolvida nesse caso do Dark Horse. É realmente tudo muito complexo e, de novo, um montão de ponta solta. Ela ainda não se pronunciou, né? Não deu uma entrevista. Às vezes ela manda uma notinha por meio da assessoria de imprensa, mas seria interessante. Ela até acho que falou uma vez para a imprensa, né? Mas seria interessante ouvir mais da Carina Ferreira Gama sobre essas questões.
Agora, em relação ao Flávio Bolsonaro, ontem, novamente, ele fez uma coisa parecida, né? Porque às vezes sai uma denúncia, em vez da pessoa pensar sobre a denúncia, falar, não sei o que está acontecendo, vou apurar, enfim, tenta descobrir quem é que está por trás disso, né? E ontem ele falou que a polícia estava sendo usada para motivos políticos, né? Só que a gente tem que lembrar que a Polícia Civil de São Paulo ela é comandada pelo Tarcísio de Freitas, que até onde se sabe ele ele é um aliado do Flávio Bolsonaro e do Ricardo Nunes, né? Então nessa questão da polícia ter feito 8 mandados de busca e apreensão ontem, tanto o Ricardo Nunes, o prefeito, quanto o Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência, eles falaram que teria, né, poderia ter uma motivação política por trás disso. Uhum. A gente eu conversei com alguns aliados do prefeito e falaram que pode ter tido uma retaliação por parte de alguns policiais civis, porque o Tarcísio de Freitas teria privilegiado a polícia militar durante a gestão dele, e aí tem uma rixa entre a polícia civil e a polícia militar no estado de São Paulo. Agora, eu não sei se isso se sustenta, porque um dos argumentos, por exemplo, é que durante boa parte do mandato, Guilherme Derrite, um ex-policial militar, foi o secretário de Segurança Pública. Mas agora, o Oswaldo Nico, atual secretário de Segurança Pública, ele é um policial civil. Então, de certa forma, o Tarcísio tentou equilibrar essas forças aí, né? Mas, enfim, foi o que a gente escutou de bastidores, por isso que poderia ter uma motivação política por trás disso. A gente lembra, o comandante da polícia é o governador é aliado tanto do prefeito quanto do pré-candidato à presidência, o Flávio Bolsonaro. Exatamente. Ramiro Brits, repórter da redação de São Paulo, trazendo os detalhes dessa nova apuração. Também um braço da história do Dark Horse, do filme aí, o azarão do filme sobre Jair Bolsonaro. Valeu, Ramiro, é sempre um prazer te ter aqui. Prazer é meu, Natália. Muito obrigado. Você que está com a gente no canal 143 da sua Smart TV LG, agora você vai para mais um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta a conversar aqui sobre todas essas informações muito importantes. E você que está comigo no nosso canal no YouTube, fica, tá? Metrópolis TV, a gente vai falar